Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. E hoje vamos falar sobre plantas, vamos falar sobre vagivapor, que não é mais do que a aplicação de vapor a nível do baixo ventre e do útero. Boa noite a quem está a entrar. Boa noite, Rita. É sempre bom ver pessoas que estão fora de Portugal, sim senhora. Vamos dar aqui só mais 2 minutinhos e depois arrancamos. Relativamente às coisas... Boa noite, Pedro. Que bom! Um homem! Que bom! Relativamente, estava eu a dizer, estas coisas femininas, estamos a preparar mais um mês, 2, para fazer depois uma formação, mas eu depois vou avisar, está bem? Ora, muito bem. Hoje o pessoal está todo a entrar a horas, maravilha, isto é inédito. Muito bem, então eu acho que podemos começar, quem entrar depois vai entrando, não é? Está toda a gente a ouvir bem, estão todos bem. Ora bem. Neste primeiro dia de desconfinamento, isto é uma maravilha, voltamos e aqui com um tema que é bastante controverso, mas que a gente vai explicar. Uma das coisas que eu queria começar por deixar bem claro é que o que eu vou falar não é substituto de uma consulta como deve ser e que geralmente estes procedimentos, portanto o vagivapor, deve acompanhar, deve ser um coadjuvante de uma terapia que se está a fazer, seja ela com medicina ocidental, com medicina chinesa, aqui com a ayurvédica, aquilo que vocês entenderem. Mas geralmente, portanto, isto não, e em certos casos não pode mesmo ser substituído, ou não deve ser só usado esta parte. E isto hoje em dia, quando se fala em problemas de saúde, isto tem que ser deixado muito claro, porque muitas das vezes as pessoas podem interpretar de maneira mais radical e não é isso que se quer. Então é assim, o vagivapor ou o vapor que se usa, os banhos de vapor vaginais hoje em dia estão muito na moda, mas eles não começaram agora a ser usados, eles são usados há centenas de anos. Os primeiros registros que foram feitos foram, e antes disso provavelmente já deviam existir, mas os primeiros registros vêm do Egito, portanto vocês estão a ver há montes de tempo que isso existe. E depois uma coisa curiosa sobre esta prática, que acompanha a ginecologia, é que ela está disseminada pelo mundo. Hoje em dia, ou esteve mais, hoje em dia os grandes focos que nós temos um ressurgimento na Europa. Quem as usa quase sempre são parte das Américas. Há um registro desde os maias a serem usados e continua essa linhagem. Aliás, esta parte mais moderna que a Europa vai buscá-la precisamente às Américas, à ginecologia
natural, que hoje em dia está muito na voga, e ainda bem, e é daí que nós vamos buscar isto. Ou seja, eu acho que nas Américas nunca foi descontinuado, não é como o resto do mundo. Nós depois vamos encontrar também em África, e em África há vários, ela é usada de forma diferente, de acordo com as áreas. Ela é usada como, perdão, vapor no norte da Europa, mas no norte da África, mas mais para o sul, ela toma outros contornos e são os chamados fumos, ou seja, a planta é ardida e não é propriamente o vapor, mas sim o fumo que sai dela que é usado. É uma outra maneira de se consumir, até porque, como todos nós sabemos, em várias partes da África a água não é propriamente uma coisa pronto, que abunda, não é verdade? Portanto, o arder-se a planta é muito mais usado do que propriamente o vapor. Então nós temos a Europa agora, temos as Américas, em que nunca foi descontinuado, temos também a Coreia. A Coreia sempre usaram e continuam a usar. E ultimamente tem havido um grande ressurgimento, há muita mulher a trabalhar, principalmente as que se dedicam mais às medicinas ou que enveredam mais pelas medicinas complementares. Eu não gosto de lhes chamar alternativas, porque elas não são alternativas a nada, elas são complementares. Todo o tipo de medicina, a medicina é uma. Depois nós podemos combinar, mas a medicina é uma. Portanto, esta é um complemento à medicina ocidental. E então, estes banhos, depois de começarem a ser mais divulgados, começam, e como é normal, começam a ser bastante contestados. Há ginecologistas que vêm dizer que não, há outros que sim, e quando há figuras públicas como a Gwyneth Paltrow, que vem falar não só dos ovos que se usam, os ovos vaginais, depois havemos de falar numa outra altura, e isto, e vem falar também dos vapores, porque ela é adepta disto, pronto, isto causa sempre uma certo celeuma, há uns que dizem que sim, outros que dizem que não. Vamos lá ver. Os banhos, eles dividem-se basicamente em três. São os de assento, que são diferentes dos de vapor, e muitas das vezes em literatura, por as pessoas não saberem, acham que os de vapor são a mesma coisa que os banhos de assento. Não são. Há o banho de assento, há o banho de vapor, e depois há o banho que são chamados fumos, que então arde a planta em si. Qual é a diferença entre o banho de assento e o banho de vapor? O banho de assento, como o próprio nome indica, é como se fizéssemos um chá enorme, enfiamos dentro de uma bacia e sentamos-nos lá dentro. O banho de vapor não tem nada a ver com isso, porque nós não nos sentamos dentro do líquido. Nós estamos suspensas e o que estamos a absorver é o vapor que vem daí. E para maximizarmos este vapor, geralmente é colocado uma manta à volta para fazermos uma sauna. Muito bem. Como é que nós fazemos isto? Desde que os banhos de vapor começaram a ser divulgados, há N apetrechos que aparecem na net, no AliExpress, montes de sítios que vão permitir que a pessoa realmente use o vapor, mas que esteja confortável. E eles vão desde caixas com uma abertura circular em cima, em que a mulher se senta e o vapor está em baixo, a cadeiras normais em que se consegue cortar o tampo. Depois temos já cadeiras que são próprias para isso. Eu devo lembrar, por exemplo, para quem não sabe, na Coreia e nos Estados Unidos
há spas só com esta modalidade. Ou seja, as pessoas fazem numa forma um bocadinho mais lúdica. Portanto, eu aqui o que vou apresentar são as duas formas de usar. Pode ser lúdico ou eu posso usar realmente como uma terapia. Então, elas hoje em dia são muito usadas, este tipo de vapor, são muito usadas, por exemplo, nas festas de despedida de solteiras ou quando as mulheres querem, muitas das vezes, passar uma tarde juntas, em vez de irem só pintar as unhas, também vão experimentar. Esta é a nova moda. Muito bem, então, estava eu a falar dos assentos. Eles podem ser, quando são em spa, é um cadeirão, é quase uma poltrona, que tem o vapor por baixo, mas também há coisas que se pode fazer com muito menos dinheiro. Há banquinhos só em que se põe a panela por baixo ou então uma tacinha de barro com o preparado lá dentro, e ultimamente têm surgido, as últimas que eu vi são umas... aquilo parece quase uma arrastadeira que se põe em cima da sanita, ou seja, abre-se a tampa da sanita e coloca-se, aquilo é de plástico e leva aí o preparado e depois nós sentamos por cima. Ou seja, pelo facto de não estar por baixo, não há, ou há menos hipóteses de haver aquelas bactérias todas, mas devo lembrar que convém limpar a sanita antes de assentar. Há outras formas, por exemplo, que é colocar a panela no fundo da sanita. O tampo fica por cima e a pessoa senta-se aí. É evidente que esta modalidade muitas das vezes tem que se ter muito mais cuidado para haver uma higiene maior, mas isso é uma das hipóteses. As outras, como eu disse, vão desde a caixinha com o buraco, um banquinho, por exemplo, às vezes as cadeiras normais que têm umas ripinhas de madeira podem ser usadas, e então a panela vai por baixo e nós amarramos aqui uma manta. Isto é em casa. Se formos ao spa, são usados tipo umas vestes, aquelas, quem se lembra, aquelas saídas que se usava na praia, aqui há 40 anos atrás ou 50, e os surfistas ainda usam hoje em dia para mudar de roupa. É precisamente isso que se usa. Portanto, o elástico. Na Europa e nas Américas usa-se o elástico, portanto é um elástico e depois vem um pano que cobre. Depois há uma outra modalidade, os asiáticos, mais propriamente os coreanos, e porque está muito calor, então aquilo que usam, portanto o pano não vem até aqui, mas vem, portanto há um elástico e amarra acima do peito. Pronto, as pessoas ficam confortáveis, uma vez que não têm a roupa interior, não mostram nada a ninguém, e a própria veste vai servir de um abafador, vamos lá dizer. É a mesma coisa que a manta serve ou a toalha para que o calor não vá para fora. Muito bem. Estes banhos, no fundo, devem ser feitos durante mais ou menos 20 minutos, 30, e depois a pessoa deve deitar-se durante 1 hora. Isto é, em termos gerais, é assim que funciona. 20, 30 minutos, eu digo isto porque é mais ou menos o tempo em que a água leva a arrefecer. Portanto, quando ela está mais fria, nós saímos dali e vamos descansar. Muito bem. Porquê que se faz isto? Prós e contras. Deve-se fazer sempre? Não se deve? Vamos lá ver. A mucosa da vagina, exterior e interior, é bastante porosa e absorve bastante todos os nutrientes que a gente lá põe. Agora, nós temos uma flora vaginal e temos uma flora a nível do reto. Estas duas não se devem misturar.
E um dos exemplos disto muitas das vezes é a Cândida, que migra do ânus para a frente e não deve ser desfeita. Por daí, muitas das vezes, eu compreender a preocupação da medicina ocidental, porque se é mal usado, se é usado muitas vezes, pode eventualmente alterar o pH da vagina. Então, estes banhos convém, muito embora possam ser feitos, tem que haver conta, peso e medida na frequência da utilização. Porquê? Porque há sempre uma pequena alteração, daí os princípios terapêuticos das plantas atuarem, e depois nós temos que deixar o corpo repousar para haver então uma reposição novamente e o pH voltar ao seu normal. Se bem que este tipo de procedimento é menos complicado, causa menos efeitos secundários comparativamente aos duches vaginais. O que é que são os duches vaginais? É no fundo água que se pode misturar com outro preparado, como por exemplo limão ou por exemplo vinagre de cidra ou outras coisas que se introduz no canal vaginal e serve para limpar. E esse sim, porque vai diretamente, está diretamente, portanto há uma irrigação completa, isso aí vai fazer, tem um efeito maior sobre a flora vaginal. Este menos. O que é que nós usamos aqui? Porquê que nós usamos? Porque o fumo, no fundo, vai pelas paredes da vagina e o objetivo não é só atuar a nível do canal vaginal. No fundo, o objetivo pode ser, dependendo, e se estivermos a falar em patologias, vai depender daquilo que estamos a usar, mas o grande objetivo aqui também é este vapor ter um efeito sobre o útero. Há várias formas, há várias plantas que nós podemos usar e os benefícios para a saúde também vão ser vários. Eu vou aqui dar alguns. O principal é sempre a limpeza das membranas internas e do tecido da vagina. Porque é que a gente quer limpar? Nós queremos limpar muitas das vezes após o período, nunca durante o período, portanto aqui não se faz durante o período, e queremos usar a maneira clássica e a razão pela qual isto sempre foi usado, para além de outros fatores, uma das razões pela qual começaram a ser usados e foram usados durante muito tempo, e era era sempre na recuperação do pós-parto. Porquê? Porque de acordo com as plantas que eram colocadas, fazia então com que os tecidos da vagina voltassem novamente à sua posição inicial antes do parto. E como era muito mais frequente, até porque não havia cá cesarianas, quer dizer, era parto normal ou então morriam os dois. Pronto. A história da cesariana é muito mais recente. Mas isto fazia... é uma ajuda para que houvesse então uma reposição, trabalhava sobre a elasticidade da vagina. Isto é uma das formas, uma das maneiras de se usar, que sempre é a clássica, a mais antiga, mas depois estes banhos começaram a ser usados também para outros problemas ginecológicos e continuam a ser usados. E eles são, por exemplo, a tensão pré-menstrual. Tensão pré-menstrual, de acordo com a medicina chinesa, é sempre uma estagnação de energia. Se nós colocamos vapor mais as propriedades das plantas e a área é quente, nós vamos aumentar a circulação sanguínea dessa área e, portanto, há uma maior probabilidade que era a estagnação anterior, começa então
a dar lugar a um fluxo, um fluir de energia naquela área que é bastante benéfico. Isso é uma das maneiras. Outra, por exemplo, são as cólicas durante o período. Se bem que aqui as cólicas eu não vou usar no período, portanto, se normalmente tem cólicas, uso antes do período. Durante o período não uso. Depois há aqui um aspecto pelo qual usa-se imenso nas Américas e agora está-se a usar também na Europa. E é um caso que aflige muita gente, acho que foi o tema que eu trouxe a semana passada, e é precisamente a infertilidade. E dentro da medicina chinesa, a infertilidade pode ser por excesso ou pode ser por deficiência. Se ela for por excesso, as plantas que nós vamos usar vão fazer com que haja... O que é um excesso, no fundo? Um excesso pode ser excesso de calor, excesso de frio, excesso, por exemplo, de umidade, e o excesso de umidade vai sempre dar quistos, vai dar massas, vai dar... portanto, aqui as plantas e o vapor pode ser usado para uma infertilidade que é tanto por excesso como por vazio, porque ela no fundo vai tonificar, mas se for por excesso ela vai movimentar a energia ali à volta. Portanto, para além do resto do tratamento que a pessoa possa estar a fazer para a infertilidade, é muito bom aplicar também vapores. Outra das situações também é o chamado spotting, que há muita gente que não percebe muito bem o que é, e em vez de... O que é o spotting? O spotting pode ser a perda de sangue entre uma menstruação e outra, ou pode ser também, sim, que é considerado entre uma menstruação e outra, pode ser, por exemplo, aquele sangue acastanhado que vem antes de vir o período. Em termos de medicina chinesa, isso quer dizer que quando nós começamos a ter essa parte acastanhada antes ou depois, estamos perante frio no útero e então tem que se aquecer. Isso é muito normal aparecer a uma determinada idade, ou então após, por exemplo, a tomada da pílula, após um aborto, após, sei lá, uma intervenção qualquer, ou às vezes após a tomada de outro tipo de medicação. Isso é muito frequente. Então, temos esse spotting. Temos, por exemplo, a presença de coágulos durante a menstruação, que para nós também é uma estagnação que temos ali, portanto não é normal. Às vezes as pessoas acham que é perfeitamente normal deitar aquelas postas de sangue enorme. Não é normal. A menstruação não deve ter coágulos, deve sim ter grumos. Os grumos são pequeninos farrapos que vêm, esses aí são normais, aí são aceitáveis. Agora, os coágulos não, isso quer dizer que a pessoa tem ali uma estagnação e convém nós darmos a volta a isso. Falando então em coágulos, muitas das vezes outro dos problemas que acontece e para o qual os banhos de vapor são ótimos é, por exemplo, em casos de endometriose. Novamente volto ao que disse ao início, nós não vamos tratar uma endometriose só com vapor, ok? Mas ela pode ajudar o resto do tratamento. Nos casos, por exemplo, de um ciclo que seja muito longo, e o que é um ciclo muito longo? É um ciclo para aí de 40 dias. A pessoa menstrua e 40 dias depois está a menstruar. Isso não é muito normal. Ou, por exemplo, no caso de ciclos muito curtos. Por exemplo, eu estou de 15 em 15 dias, vem-me o período. Não é bom. Ou, por exemplo, o que acontece também muito é após a tomada da pílula, a pessoa deixa de tomar e não vem período. Portanto, ficamos ali durante um tempo sem período. Então, o vapor é muito bom porque faz movimentar a energia e o sangue na área, vai fazer então com que se reponha e que o sistema, que às vezes pode...
aqui, atenção, a menstruação não vir é um pau de dois bicos, porque se o corpo estiver muito deficiente, e aqui deficiente de sangue, nós temos primeiro que tonificá-lo e depois então é que vamos aplicar o vapor. Daí eu dizer que o que eu vos estou a dizer, o que eu vou dizer hoje, não é qualquer pessoa pode fazer, pode, mas em casos específicos, por favor, queiram consultar um especialista para ele vos orientar mais ou menos da melhor maneira de usar. Por exemplo, se eu tenho o que nós chamamos um vazio de sangue, ou seja, a qualidade e quantidade do sangue não é muito bom. Se nós traduzirmos para a medicina ocidental, será mais ou menos uma anemia, se bem que pode existir um sem o outro, depois a coisa complica-se, mas neste caso então, como eu tinha dito anteriormente, eu quero é que o meu corpo, uma vez que o período menstrual é um excedente, portanto o meu corpo só deita fora sangue quando tem o suficiente para sobreviver. Quando isso não acontece, ele bloqueia e não há menstruação. E isso, por exemplo, vocês têm os atletas, têm, pronto, há vários casos assim. Então, nesta altura, se o meu corpo está tonificado, convém dar então um ciclo de banhos de vapor. Se não, tem que se tonificar primeiro o corpo e depois aplicar os banhos de vapor. Muito bem, então isto, eu estive a falar de montes de patologias que têm a ver com o ciclo menstrual. E depois temos outras que já têm a ver com o eu ter uma patologia instalada, que é um bocadinho mais complicado, e aí, por exemplo, tenho os miomas. Os miomas, que são massas que podem existir, aliás, é um bocado difícil já quase encontrar-se mulheres que não tenham a partir de uma determinada idade. O que não é muito normal e cada vez acontece mais é pessoal para aí com 18 anos e 20 ter miomas, mas cada vez acontece mais. Os tempos vão mudando. Mas é assim, os banhos de vapor são muito bons nos casos dos miomas. No caso, por exemplo, de haver uma fraqueza no útero. Quando é que há uma fraqueza no útero? Quando eu, por exemplo, não consigo suster uma gravidez. Quando por várias vezes eu perdi a criança para aí às 12, 15 semanas, portanto o mais complicado são sempre os primeiros 100 dias. Se eu perco sempre na mesma altura, isso quer dizer que o meu útero não está a suportar. Daí, muitas das vezes em medicina chinesa, nós fazermos a diferença em relação a quem quer engravidar, porque o corpo tem que ser visto como um todo. E nós não podemos, como às vezes na medicina ocidental, o pessoal vai para as inseminações e para as FIVs e elas são feitas de X em X tempo, mas de um ciclo para o outro nunca se tonifica o corpo. E nós temos que pensar que isto não é só a pessoa engravidar. Nós temos que garantir, dentro do possível, que a pessoa aguenta os 9 meses. Não é só engravidar. Portanto, aqui há muito mais nas gravidezes do que aparentemente se diz. Depois, aqui outra situação em que isto pode ser bastante favorável é no caso de haver aderências. O que é que são aderências? Imaginem que fizeram uma cesariana ou tiveram uma outra intervenção, por exemplo, tiraram um apêndice ou qualquer coisa. Foi cortado e fica uma cicatriz. Essa cicatriz é profunda. Quando se vai a cozer, há um bocado de pele de cima e de baixo que é repuxado, ok? Isto cria uma cicatriz. Este bocado que foi puxado e ninguém consegue dizer qual vai ser o resultado, portanto não vale a pena às vezes
estar a culpar o médico porque o corpo reagiu desta ou daquela maneira. Pode haver algo que correu mal e o médico pode sim, mas em termos gerais, se a pessoa está bem cozida, o facto de ter criado ali uma cicatriz maior, um coloide, ninguém pode prever, o médico que opera não pode prever. E o que acontece é que os tecidos, ao serem puxados, e como nós nessa área toda temos, os órgãos são muito próximos, a uretra, depois a entrada da vagina, depois o ânus, e por dentro toda aquela parte é toda muito juntinha. Então quando há uma operação e se puxa pele de um lado e do outro e se cose, estamos a repuxar tecidos de outras partes, pode ser do intestino, pode ser do útero, pode ser de outro sítio qualquer. E muitas das vezes as pessoas ficam com esta a chamada aderência, que no fundo é um coloide, e o banho vaginal vai relaxar a área e vai fazer, quando ele é aplicado logo a seguir, e logo a seguir não é no dia a seguir, tem que ser aos pontos, tem que sarar mais ou menos, mas quando ele é aplicado logo, a seguir a uma cesariana, a seguir a uma intervenção cirúrgica, ele pode minimizar os danos que a quantidade de pontos que as mulheres levam muitas das vezes traz. E nós, quem teve partes vaginais e quem foi cozida sabe perfeitamente que isto muitas das vezes são lesões que ficam para o resto da vida. E portanto o banho de vapor pode ser uma ajuda muito grande nessa área. Depois nós temos as indicações, mas também há contraindicações. Isto aqui é bom nós percebermos as contraindicações. Então as contraindicações nós não vamos fazer um vapor quando temos, por exemplo, uma ferida que está completamente aberta. Quando temos, por exemplo, frúnculos, quando temos, por exemplo, carne viva por fora, nós não vamos aplicar. Podemos usar outras formas, como por exemplo as compressas, é diferente, não o vapor. Também não vamos aplicar, como eu já tinha dito, durante o período. E porquê? Durante o período é uma altura em que o cérvix, ou seja, o útero, tem uma saídazinha, não é? Que é o cérvix, e que está sempre fechado. Há duas alturas só no mês em que ele abre. Um é durante a ovulação e o outro é durante o período menstrual. E ele abre para quê? Durante a ovulação é para deixar sair aquele muco, e esse muco no fundo serve quase de escada para os espermatozoides. Quando o muco é favorável, serve para quando há ejaculação, é como se o espermatozoide apanhasse uma boleia do muco até lá acima. E depois ele fecha outra vez, depois da ovulação. E no período menstrual é evidente que o cérvix abre para o período sair. Então, nessa altura, nós não devemos fazer banhos vaginais. Estas são as contraindicações, portanto, feridas abertas, o período. E há uma outra que é durante a gravidez, também não se faz, ou suspeita de gravidez. Nós podemos fazer para infertilidade, desde o momento em que eu sei que há uma gravidez, eu deixo de fazer. Mas eu não sabia e só 2 dias depois é que fui fazer o teste. Tudo bem, mas se eu já tenho um teste positivo, aí eu paro e não faço de todo os vapores. Muito bem. E no fundo estão vocês para aí a perguntar-se, muito bem, ok, muito bem, então e o que é que como é que é? Ervas para isto? Há várias formas de combinar ervas.
há uma forma mais intuitiva ou há uma forma mais médica de fazer as coisas. A parte mais intuitiva é usada muito na ginecologia natural e as curandeiras, portanto, do sul da América, muitas das vezes fazem umas mistelas, é aquilo que aparece, e fazem umas mistelas com muitas plantas. E depois há uma outra forma que é usar muitas das vezes uma, duas. Eu, por exemplo, gosto de prescrever 3 plantas só, e cada uma ter o seu propósito, e as plantas devem ser usadas de acordo com a pessoa, com a patologia que a pessoa apresenta e os objetivos que eu tenho para essa pessoa. Então é assim, eu antes de passar aqui às ervinhas, só vos queria dar aqui uma outra chega, que é uma parte que eu acho muito importante e é uma das razões que eu prescrevo também muito os vapores. Há um aspecto emocional ligado aos vapores e o efeito do mesmo sobre o útero. O útero tem uma ligação direta, de acordo com a medicina chinesa, ao nosso coração. E por ter essa ligação direta, o que é aceite pelo coração passa a ser aceite pelo útero. O que não é aceite pelo coração também não é aceite pelo útero. Razão pela qual nós, muitas das vezes, todas as vezes em que não apeteceu ter relações, não era para ali, a gente não gostou, o útero em si ele serve quase como um cérebro que vai memorizar todas essas vezes e vai pode criar traumas que ficam retidos aí nessa parte. Então, o banho de vapor, para além desta parte mais de patologias, darmos a volta às patologias, vai ter um efeito que eu acho muito interessante, que é precisamente um efeito emocional muito libertador. E há plantas que são muito boas para isso, eu já vou explicar. Mas, nós podemos usar o vapor para libertar memórias, para limpar o útero. Acho que disse isso também já num direto que fiz sobre as limpezas do útero. E podemos usar ainda num outro aspecto, que é fazer a conexão entre o útero e o coração, porque existe esta ligação. E eu o que tenho observado e o que mais há é uma desconexão total entre as diferentes partes do corpo. E se nós não conectamos as diferentes partes, às vezes é muito difícil nós obtermos o resultado esperado. Eu acho que nós estamos extremamente habituados a tomar o comprimido e ele que faça tudo. Isto é quase como deixar de manhã o carro na garagem, o senhor mecânico trata de tudo e eu depois volto lá à tarde para ir buscar. O corpo não é assim, porque se não há conexão, e há partes do corpo que quando não se dá atenção, eles depois vão cobrar essa atenção e ficam doentes durante mais tempo. Portanto, é bom nós ligarmos a todas as partes e para isso muitas das vezes é bom ultrapassarmos determinados traumas. E nós temos muitos. Há muito trauma, há muito drama ligado ao aparelho genital, tanto feminino como masculino. Mas o feminino, especialmente em Portugal, há ainda muita reserva em relação a lidar-se com esta parte. A lidar-se, por exemplo, o uso dos ovos. Meu Deus, vou meter um ovo lá dentro, que horror. Há mulheres que não sabem
por exemplo, que nunca observaram a vagina, não sabem porque geralmente esta parte é algo que nós damos ao outro. E quando o outro se vai embora, parece que levou isto com ele. E esta parte fechou para obras até que venha o outro. Completamente errado. Porque se cria estagnação. Então deve haver aqui um continuar. Tem que haver aqui um movimento de energia. Se a pessoa é muito religiosa e não... masturbação não, porque loucura, façam bem. Mas tem que haver movimento. Porque senão... tudo o que não é usado durante muito tempo enferruja. Portanto, queiram ver isso. Em relação a esta conexão, uma das coisas que se observa é que quanto mais, eu não quero aqui usar a palavra educada, mas quanto mais estudos, mais mental é a mulher, menos conexão tem com as diferentes partes do seu corpo. E nós observamos isso muitas das vezes quando as mulheres vêm com problemas de infertilidade e o discurso que têm muitas das vezes parece que têm uma folha de Excel enfiada na cabeça. Olha, eu quero fazer agora o tratamento porque quero engravidar no mês X, porque depois, passado 9 meses, tenho o meu doutoramento para defender e depois não sei o quê, e as gravidezes não são nada disto. Portanto, isto só quer dizer que há uma profunda desconexão, de como é que o corpo trabalha e dois, da maneira como nós lidamos com ele. Portanto, há uma parte aqui emocional, quando as pessoas têm patologias que são crónicas, querem engravidar, querem resolver determinadas coisas, é fundamental nós termos uma boa ligação com a parte genital. Portanto, aqui o banho de vapor é um must e para além da parte mais física terapêutica, também tem esta nuance emocional que é muito boa. Para além disso, quando imaginem que estamos perante alguém que teve o azar de ser violado, de ser qualquer coisa, tem ali umas memórias muito más. O vapor, no fundo, o que vai fazer é ao permitir que haja circulação e que relaxe ali aquela área, é bem possível que a pessoa durante um tempo pense, meu Deus, antes dos banhos eu estava aqui fresca, e agora tenho aqui montes de sonhos esquisitos. Sim, isso acontece. É o útero a deitar fora as suas memórias. Isto deve ser respeitado. Isto acontece durante um tempo e depois isto desaparece. O mesmo, por exemplo, acontece quando a mulher fez um aborto, ficou cheia de problemas de consciência, ou então sofreu um aborto, não foi provocado, mas foi espontâneo. Isto é um trauma. Portanto, aqui é muito bom para ultrapassarmos isto e para deixarmos com que o útero crie novamente um espaço propício para uma nova gravidez. É muito bom nós limparmos o mesmo. Ora bem, a última, há de haver mais aplicações, mas pelo menos aquelas da minha experiência que eu uso que se pode usar por exemplo, no relaxamento uterino. E aquilo usa-se para relaxamento uterino porque quando estamos a trabalhar com mulheres que já têm as FIVs marcadas e que querem que a coisa funcione, não é? Portanto, aqui o que acontece é que o vapor o que vai fazer é permitir, dependendo das ervinhas, vai permitir que o útero fique relaxado e numa condição muito melhor, porque há sempre, antes de uma FIV, a mulher está sempre super ansiosa e quando ela está ansiosa, então o útero também vai ficar ansioso. E isto aqui é uma maneira de nós relaxarmos. Muito bem. Então, plantinhas agora. Vamos a isto. As plantas podem ter um cariz mais... Podemos querer limpar mais em termos emocionais
E nós aqui, por exemplo, para o bem-estar, nós temos, por exemplo, o alecrim. O alecrim é usado para montes de coisas. A murta, a rosa, e eu aqui aconselho a rosa ser branca ou amarela, se houver excesso. Usam a vermelha, caso haja frio no útero. Imaginem que tem então aquele spotting castanho. Então aí eu posso usar a rosa vermelha. Não tenho nada disso e então eu vou usar a branca ou a amarela. É diferente a planta. Depois temos, isto ainda para o bem-estar, tenho a canela e tenho, por exemplo, o carvalho. Se eu quiser, por exemplo, purificar o sistema, posso usar, por exemplo, novamente o alecrim. O alecrim serve para montes de coisas, é um must nos banhos. O alecrim, o eucalipto, tenho, por exemplo, a camomila, a lavanda, a sálvia e pode ser o tomilho. Se, por exemplo, houver para prevenir infecções imaginem que não tenho nada, tive uma cândida, agora não tenho, ainda bem, então eu vou fazer uns banhos mais espaçados para que a coisa se mantenha assim. E eu aí posso usar, por exemplo, a artemisia, o absinto, sim, aquele da bebida, pode-se usar para aqui, a arruda, pode-se usar a canela, novamente o alecrim. Estas são as que eu posso usar. Para ter uma saúde boa em geral, posso usar o gerânio, a murta, narciso, o pinheiro e o visco. Depois temos aqui, por exemplo, plantas em que nos vão dar amor próprio. Nós usamos, por exemplo, as plantas e quando a situação é muito complicada também podemos usar o quartzo rosa, que é um aliado perfeito. E aqui, por exemplo, temos a rosa e temos o narciso. Agora, para aquele pessoal que quer libertar ainda mais memórias de coisas que se passaram, eu aqui vou usar o pinho. O pinho é excelente para mandar as memórias cá para fora. E então, para aquela relação que eu estava a dizer entre corpo e o resto, o corpo, a cabeça, o coração e a parte genital, eu posso usar a calêndula, o jasmim ou a rosa. Aqui só uma chamada de atenção, o pinho também é muito bom para libertar vergonha. E a vergonha é algo que as mulheres quase sempre têm. Vergonha e culpa e vergonha. São as duas que estão muito ligadas. Se por acaso a pessoa está cheia de medo, posso usar a arruda e o tomilho. No caso das ansiedades, tenho a alfazema e tenho a sálvia. Há aqui depois uma série de outros componentes dentro da medicina chinesa e esta parte, portanto, quem perceber de medicina chinesa, muito bem. Quem não perceber, não se preocupe. Quando eu tenho uma estase, ou seja, tenho uma estagnação e tal, e quero fazer movimentar, posso usar a aquileia, a framboesa, a tuia, que é um must para se movimentar. Se nestes casos em que eu tenho estagnação, se houver ainda por cima frio, posso adicionar canela. Se houver calor, ponho salgueiro branco. Se eu, por exemplo, tiver um útero fraco e não houver muito apor sanguíneo, posso, por exemplo, incluir goji, urtiga, gengibre e a angélica. Okay? Atenção, isto escolhem-se 3 plantas, vocês não vão fazer uma sopa disto tudo. Para vazios de yang, o que é o yang? É ao contrário do yin, o yang é aquele que nos faz movimentar.
E quando é que nós temos vazio de Yang? Temos vazio de Yang, por exemplo, quando temos um ovário poliquístico. O ovário poliquístico é sempre um ovário que não tem muito movimento, não tem muito chi. Então nós podemos usar esta parte. E o vazio de Yang geralmente é acompanhado de frio, não calor. Então nós aqui podemos usar o gengibre fresco, a canela, o cardamomo e o alecrim. Para vazio de Yin, ou seja, da minha essência, aquilo que me faz suster, por exemplo, no útero é o que me faz suster uma gravidez, então eu aqui vou ter a alteia, goji e a sálvia. Muito bem, mas por outro lado eu tenho mais plantinhas. Tenho, por exemplo, aqui a camomila. A camomila tem a particularidade de aumentar a circulação do sistema reprodutor e também é anti-inflamatória. Tem, por exemplo, a calêndula, que também tem a ver com limpeza e induz, por exemplo, a transpiração dos tecidos. Porque é que eu quero que os tecidos transpirem? Muitas das vezes, quando eu tive a fazer medicação e quero purgar as toxinas, portanto aí é bom. E a calêndula também tem uma propriedade que é ativar a linfa. O milfólio, que também limpa, é bom para infecções, e o milfólio é muito prescrito para a recuperação dos tecidos no pós-parto. O manjericão e o basílico que estimulam a menstruação, portanto, quando não há. Para o pessoal mais maduro nas menopausas, tem, por exemplo, a sálvia, que é excelente. Para além disso, a sálvia também pode ser usada para limpeza espiritual. E também esta, em conjunto com o pinho, pode ajudar na libertação de bloqueios emocionais. Portanto, também é bom. Depois temos aqui o orégano. O orégano é ótimo tomado em chá durante o período ou fora do período, por exemplo, quando não há período. Não tem período, pode tomar orégano. Ou então fazer o vapor. Ele estimula portanto, a vinda do período, estimula o útero e previne as infecções. Eu vou passar aqui a outra parte para vos dar. Eu depois posso passar isto para quem estiver interessado. Está para aqui muita coisa que eu ainda estou a trabalhar, ou seja, a compilar. Mas, por exemplo, temos aqui, para tonificar o útero, temos a Artemisia vulgaris. E temos aqui uma coisa que eu gosto muito de prescrever, geralmente prescreve-se para equilibrar as hormonas, que é o Agnus Casto. Depois temos ainda para as TPMs, para além do que eu já disse, temos o poejo. E acho que é mais ou menos... e umas que eu gosto muito de usar, não só para a TPM, mas também quando a mulher, para relaxar o útero, antes das FIVs, é, por exemplo, a folha de maracujá. É altamente calmante. Ou a valeriana. Muito bem, estas plantas são todas assim, está muito mais do que isto, depende de como, quando é que nós usamos. Agora, como é que eu no fundo vou usar isto? Eu gosto sempre de usar 3 plantas e escolho de acordo com a patologia que a pessoa tem no momento, aquilo que ela necessita, sendo que depois nós vamos mudando as plantas à medida que o tratamento vai
vai continuando. Mas estas plantas podem ser aplicadas secas ou podem ser aplicadas frescas. Se elas forem aplicadas frescas, eu tenho que usar sempre mais quantidade. Se elas forem aplicadas secas, é como se as propriedades estivessem todas encapsuladas, então eu vou usar menos. Qual é a quantidade que eu uso? Eu geralmente, antigamente dava isto como as colheres de sopa e tal, X colheres de sopa, mas acho que é muito mais simples, até porque tem a ver com as nossas medidas, é vocês fazerem uma conchinha com a mão e encherem com a planta. E isto põem dentro da panela. Seja fresca ou seja seca, portanto, se for fresca é muito mais, não é? É uma mão cheia. Se for seca, é uma conchinha, portanto, fazem uma conchinha com a mão, enfiam para dentro da panela. Enfiam então, deixam a água ferver com as plantas lá dentro. Elas devem ferver para aí entre 3 minutos, 4, e depois vocês, a panela está tapada, e apagam o fogo e deixam repousar durante um bocadinho, até porque se vocês põem logo, se está muito quente, vão queimar o rabiosque. Para além disso, depois da planta ferver, ela precisa de acalmar para o resto das propriedades saírem. E então, o que eu faço é pegar neste grande chá que eu fiz e colocar então numa vasilha, e aí ou pode ser algo já mais elaborado, como estas coisas de plástico que eu estive a descrever, que se põe em cima da sanita, e depois há os outros. Aliás, há um banco já também que se vende, que dá para pôr as plantas lá dentro, e bom, seja a maneira como for, ou a maneira mais simples é realmente uma panela. Põem por baixo do assento, ou põem na sanita, ou põem onde quiserem. Agora, muitas das pessoas às vezes é para o bidé. Bidé é quase uma coisa que já existiu e tal, e que hoje em dia não existe. A distância do vosso rabiosque ao bidé, os bidés antigos eram mais fundos, estes são muito, aqueles que ainda os têm, que já é raro, são muito mais, não têm tanta profundidade. Isso quer dizer que vocês vão aguentar muito menos tempo, porque as plantas têm que arrefecer muito mais, que é para depois vocês se sentarem. Portanto, convém que elas estejam a uma distância boa, que é para a gente fazer dali uma sauna boa. Portanto, nós vamos deixar a panela está tapada durante um bocadinho, depois levamos aquilo para a sanita, e durante esse tempo, para a sanita, para onde quiserem, ou para a cadeira, ou whatever. Uma das coisas que eu aconselho sempre é tirarem esse bocadinho para vocês e fazerem disto um momento de meditação quase, em que a pessoa está sentada, deixem o telemóvel, ponham uma musicazinha e fiquem ali a fazer nada. Para muitas mulheres é muito difícil só estar ali sentado sem fazer nada. Absorvam as propriedades da planta. Se forem mais sensíveis, liguem-se ao útero, conversem com o útero, se for esse a vossa intenção, e deixem que o vapor atue. Depois disso vão-se deitar quietinhas, é muito bom. Durante uma horinha, ou dormem, ou qualquer coisa, absorvam, vocês vão ver que é muito bom. Pode ser feito antes de irem para a cama, ou pode ser feito quando tiverem um bocadinho para vocês, que também é devido. Eu acho que esta prática, assim como muitas das vezes os cuidados de beleza, tirem uma tarde ou umas horas, e podem fazer uma sequência de cuidados da mulher. Nós, muitas das vezes, por muito que a vida seja ocupada, nós damos sempre, que a mulher está muito treinada para isso, mais para dar do que para receber. Isto são miminhos que nós damos a nós e que
vão não só fazer com que vai fazer uma autocura, mas também vai fazer com que nós nos desliguemos um bocadinho do exterior. É precioso, é algo que nós podemos e devemos fazer, não custa assim tanto dinheiro, é água e plantas, se encontra-se, há muitas delas que vocês encontram aí na rua, tem no quintal, e faz-nos muito bem à cabeça. Há pequeninas coisas que nós podemos e devemos fazer. Isto, e depois, se vos apetecer, é para uma coisinha quentinha, comer algo quentinho, aconchegante, e depois irem para a cama. Se podem ter relações, as perguntas mais frequentes, posso ter relações depois disso? Epá, se calhar era melhor não, nesse dia. Mas também podem ter se quiserem. Mas se calhar, epá, deixem que o útero fique ali a absorver e para ele não ser muito incomodado, ok? Outras perguntas que costumam fazer, tanto já disse que têm que ficar os 20, 30 minutos, convém meditarem, convém não levarem eletrónica para o pé de vocês, se souberem fazer alguma meditação ainda melhor. Devo fazer quando? Qual é a frequência? É assim, se eu quero só para manutenção, epá, uma vez por mês é boa. Pronto, eu vou fazer aqui um miminho a mim uma vez por mês é bom. Tem alguma patologia, geralmente o terapeuta, o especialista vai-vos dizer qual é a frequência, mas por exemplo, imaginem que estão antes de uma FIV. Eu antes de uma FIV geralmente dou para aí 2 a 3 vezes por semana, mas depende do intervalo de tempo. Vou fazer uma FIV daqui a 2 meses, então não preciso fazer isso. Agora, fazer uma FIV daqui a 15 dias, sim, então tem esse intervalo de tempo. Tive, por exemplo, candidíase. Quantas vezes faço? Epá, faço após o período, por exemplo, 1 ou 2 vezes por mês. Portanto, isto depois vai variar. Agora, durante o período é que não devem fazer, ok? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta que queira fazer. Se tiverem perguntas, ponham aí no chat. Eu vou dar um bocadinho. Se não, estamos aqui há 1 hora. Ainda bem, aguentaram-se aí todas. Que é sempre bom. As plantas depois, isto é trabalho que vai sair, depois vai ser publicado, mas se quiserem, se alguém quiser depois a lista que eu tive aqui a dar, deixe o seu e-mail nos comentários, que é para eu depois mandar ao pessoal todo, tá bem? Pronto, uma vez que não há questões, eu espero que vocês tenham gostado. Os banhos de vapor estão cá para ficar, seja vapor só. Há só uma coisa que eu me esqueci de dizer. A diferença é quando é que se usa o Dascente e quando... Há pessoas que gostam muito mais. O Dascente é muito mais uma coisa que as pessoas usavam mais, por exemplo, em Portugal. Este do vapor não, é uma coisa nova. Epá, o Dascente também faz bem. Eu às vezes não gosto muito de prescrever se houver uma infecção. Porquê? Porque estamos ali num ambiente. A Rita diz sim, a lista, por favor, eu envio. Quando há uma infecção e depende da infecção, eu não gosto muito. Obrigada pelo mail, Rita, mas tu tens um mail que ninguém se esquece, mas eu mando. Quando há Nélia, pronto, manda-me. Eu acho que tenho o teu mail, Nélia. Sim. Quando há uma infecção, às vezes é complicado nós estarmos sentados em água, percebem? Portanto, o vapor é assim um bocado melhor. Eu sou às vezes um bocado reticente sobre os banhos de assento nos casos de infecção, mas em termos gerais
há pessoas que gostam mais de um, há outros que gostam mais do outro. Eu acho que o vapor é sempre muito mais meditativo, tem uma energia diferente, mas cada um pode usar como quer. No caso dos banhos de assento, vocês fazem precisamente a mesma coisa, é fazer um chazão grande, põem numa bacia e enfiam o rabiosco lá dentro. Não queimem o rabiosco, mas ficam lá até pronto, a água ficar um bocadinho mais fria e depois podem ir à vossa vida. Tá bom? Então, olha, gostei muito de estar convosco e já sabem que nos encontramos sempre aqui às 21, às segundas-feiras, sempre com temas diferentes, coisas diferentes. Às vezes pode ser, eu também quero, diz o Pedro. Pedro, vais ser o primeiro da lista. Eu acho muito bem tu quereres. Aliás, nós falamos, portanto, nós temos aqui, estamos aqui a falar de mulheres, mas eu hei de falar também, aliás, já falei da saúde masculina. Há práticas também para tirar memórias, banhos de assento, banhos também de vapor que se pode fazer para os homens, ok? Eu depois vou fazer um direto só com coisas para os homens, portanto, para eles não ficarem excluídos, até porque são coisas que é bom as mulheres também saberem, porque os homens geralmente não pedem muita ajuda, mas há coisas que se pode fazer antes deles irem ao médico ou depois de virem do médico e quando começa a haver sintomatologia, para evitar às vezes os químicos, pode, sim senhora. Muito bem, obrigada a todos, era só isto que eu vos queria dizer e já disse algumas coisas, já estamos aqui há 1 hora. Pronto, e presumo que queiram ir para casa dormir. Só que quero dizer que nós temos um canal, portanto, Healing Project Paula Madeira no YouTube. Eu estes diretos vou passá-los todos para lá, portanto, quem quiser ver depois em diferido, se não encontrar na página, pode ir ao nosso canal, pode subscrever se quiser, porque a gente vai começando, estamos a começar, mas isto vai sendo dinamizado, ok? Sim senhora, Ana Bento também, deixem nos comentários que eu mando-vos então a lista, ok? Então vá, um beijinho a todas e a todos e até à próxima semana. Tenham uma excelente semana e até para a semana. Obrigada.